Olá, querido aluno do nosso curso de Relacionamento Discipulador. Que bom que estamos juntos, dessa vez de uma forma bem diferente, bem inusitada. Nós estamos juntos online. Você que vai acompanhar a nossa aula de hoje, onde você está aí? Está na sua casa? Você está no seu trabalho? Onde você está? Está assistindo pelo telefone, pelo computador? Que coisa legal, né? Estamos conectados. Hoje nós temos a oportunidade de estudar o capítulo 9 do nosso livro Relacionamento Discipulador. O tema desse capítulo é Ensinando para Transformar. Pois é, queridos, esse é um assunto importantíssimo que nós vamos hoje juntos estudar. Antes, precisamos relembrar qual a diferença entre o discipulado moderno e o discipulado de Jesus. Você lembra? Então olha, o discipulado moderno, ele é baseado numa série de estudos bíblicos doutrinários. A maioria de nós foi discipulado dessa forma. Nós éramos convidados para participar de um curso. Nos davam uma revistinha, nos davam um material e a gente cumpria aquela carga horária de encontros. Mas o discipulado de Jesus, ele é totalmente diferente, porque ele foi baseado em um relacionamento. Jesus não deu revistinha para Pedro, para Tiago, para João, não. Jesus convidou eles para segui-los. Segue-me, foi esse o convite de Jesus. E assim nós estamos aprendendo com Jesus como nós podemos nos relacionar de forma discipular com as pessoas. Um relacionamento que comunica verdade e vida. O relacionamento discipulador pode ser definido em 6 ênfases. E nós estamos usando o acróstico RAÍZES para poder você lembrar. As pessoas com quem nos relacionamos, nós precisamos viver o relacionamento, nós precisamos acolher ou agregar essas pessoas, nós precisamos interceder por elas, nós precisamos zelar pela vida delas, precisamos ensinar o Evangelho, que é o assunto da nossa aula de hoje, e também precisamos solicitar contas. RAÍZES, não esqueça disso, tá bom? Mas olha, vamos para o nosso assunto de hoje. Ensinar o Evangelho. Você acha que esse é um assunto importante? Importante demais. Isso é uma das ênfases de Jesus principais, gente, o básico. É tão básico que eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe ensinar o Evangelho? Na verdade, eu poderia perguntar para você assim também. Alguém te ensinou o Evangelho? Você sabe me dizer uma definição clara, objetiva, bíblica do Evangelho? Por exemplo, dizer que o Evangelho é uma boa notícia do que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus? Saberia expressar isso num versículo ou em alguns versículos bíblicos? Olha, se você disse aí agora que sim, ótimo, muito bom. Se você disse que não fique triste, calma. Eu quero ter um encontro com você. Depois que você assistir essa aula, você vai entrar em contato comigo. Nós vamos marcar para poder aprender juntos sobre o Evangelho e ensinar o Evangelho, tá bom? Inclusive, até você que já sabe o conteúdo, eu quero ter um encontro com você, porque o nosso material de discipulado da PIB Petrolina você precisa conhecê-lo, porque ele fala exatamente sobre o Evangelho. Vamos para a nossa aula? Vamos lá. Como Jesus ensinou o Evangelho? 5 formas Jesus ensinou o Evangelho, assim está no nosso capítulo 9 do livro Relacionamento Discipulador. Qual é a primeira? Jesus expôs as Escrituras.
Mas a outra forma é que Jesus fez discursos para ensinar o Evangelho. Uma outra forma foi que Jesus respondia a dúvidas que lhes eram apresentadas e aproveitava isso para ensinar o Evangelho. Jesus também ensinou pelo exemplo. Quando ele ia se relacionando com as pessoas, ele também ensinava o Evangelho. A outra forma é que Jesus ensinou na caminhada. Pois é, Jesus ensinou o Evangelho enquanto estava lado a lado com os seus discípulos. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas ênfases, dessas formas como Jesus ensinou? Vamos juntos. Olha só, Jesus expôs as Escrituras para ensinar o Evangelho. Olha que texto interessante de Lucas 24, 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Está lembrando desse texto? É exatamente de Jesus no caminho de Emaús com os discípulos após a ressurreição. Ele aproveitou esse momento junto com os seus discípulos para discorrer todas as Escrituras, explicando para eles como as Escrituras provavam que ele era o Messias. Essa imagem que nós temos fala muito provavelmente do momento de Jesus lendo as Escrituras na sinagoga. Ele fez isso também. Está lá em Lucas capítulo 4. E sabe o que aconteceu? Ele leu um texto do profeta Isaías e disse uma frase fantástica. Ele disse: hoje essas Escrituras estão se cumprindo. Jesus, ele sabia demais as Escrituras. Se você olhar para o texto da tentação de Jesus, a cada tentação que Satanás dizia a ele, ele respondia, sabe como? Com as Escrituras. Jesus era bíblico. Sabe qual é a lição para nós como discipuladores? Um dos papéis mais importantes do discipulador é explicar as Escrituras. Você precisa ser bíblico em tudo que você faz. Inclusive, você precisa ensinar os seus discípulos a manusear e a ler a Bíblia. Precisamos conversar mais sobre isso em outros encontros. Vamos lá. Jesus também ensinou o Evangelho através de discursos. O mais famoso deles é o Sermão do Monte. E nós temos esse texto aí na sua tela de Mateus, capítulo 5, 1 e 2. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Esse sermão aí do monte preenche Mateus capítulo 5, 6 e 7. Pois é, Jesus fez vários discursos. Lá no final do Evangelho de Mateus, nós temos um outro sermão, capítulo 24, 25, que é o sermão profético. Jesus fez discursos também utilizando outras formas, que são as parábolas. Nós encontramos muitas parábolas nos evangelhos, principalmente no evangelho de Lucas, parábolas famosas, como a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, muitas famosas. Jesus ensinava assim o evangelho através de discursos. Olha então, se quisermos realmente imitar Jesus, nós teremos que falar o evangelho e falar do evangelho. Não é suficiente as nossas ações, não são suficientes. Nós precisamos comunicar através de palavras, nós precisamos explicar às pessoas o evangelho, assim como Jesus fez. Vamos adiante? A terceira forma é que Jesus respondia a dúvidas. Olha uma dúvida aí, em João capítulo 14. Tomé perguntou para Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Aí você conhece o versículo de número 6, né? Quando Jesus respondeu, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Perceba que essas são ensinamentos envolvidos em relacionamentos. Se você não dá espaço para o seu discípulo lhe perguntar, como você pode ensinar? Você não pode ser um discipulador que apenas fala. Você precisa ouvir o seu discípulo. Devemos responder às perguntas de nossos discípulos e ter paciência para isso. Eu creio que você deve lembrar de alguém, ou talvez você tenha sido um discípulo que perguntou bastante, que gostava de perguntar muito. Eu tenho um discípulo assim. Por exemplo, esses dias ele me perguntou: pastor, qual é a velocidade dos anjos? Olha só que pergunta, né? Como será que eu respondi essa pergunta? Então, eu tive paciência, abri a Bíblia, fomos conhecer o que a Bíblia diz sobre isso. Então, para que isso aconteça, você precisa ter relacionamento. Lá naquele outro modelo, é mais difícil, porque nós estamos sempre pensando nos conteúdos. Agora nós pensamos no relacionamento. Estamos quase no fim. Vamos para o próximo jeito de Jesus ensinar o Evangelho. Bom, esse é fantástico, né? Jesus ensinou pelo exemplo. E em João 13,15, ele não podia ser mais claro, né? Ele disse: eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Nesse caso, Jesus está no momento que a gente chama ali da cerimônia de lava-pés, quando ele quis ensinar um dos princípios do Evangelho, do Reino de Deus, que é a humildade. E o que Jesus fez? Ele poderia fazer um discurso sobre isso, né? Ele até já tinha feito antes, mas ele aproveitou para ensinar através de uma atitude. Qual é a lição que fica para nós como discipuladores? Devemos sempre exemplificar aquilo que ensinamos. Você não pode ser apenas teórico. Você precisa viver isso. Agora me diga uma coisa: como você vai conseguir exemplificar se você não tem um relacionamento com os seus discípulos? Pense bem nisso. Você precisa andar com eles para que eles percebam esse exemplo na sua vida. Bom, a última forma que o autor nos apresenta no capítulo 9 é que Jesus ensinou na caminhada. Olha aí o texto de Mateus 20:17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 11 discípulos e, no caminho, disse-lhes... Deixa eu lhe contar uma curiosidade do cristianismo do início aí da igreja primitiva. Uma das primeiras referências aos discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, era que eles eram chamados pessoas do caminho. Pois é, que interessante isso, né? Bom, Jesus caminhou com seus discípulos para todo lado. Viajava com eles, tinha momentos de refeições, momentos de cansaço, viajou em barcos juntos com os seus discípulos, momentos de fome. Ele viveu muitas experiências com seus discípulos, não é? Imaginem quando eles se encontrarem, por exemplo, no céu. E que legal! Eles vão dizer assim, Jesus vai falar: Pedro, a gente passou por muita coisa juntos, não foi? Então, como discipuladores, nós precisamos ter os nossos discípulos sempre por perto. Essa é uma lição preciosa para nós como discipuladores. Vamos revisar? Ensinar o Evangelho. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E você precisa aprender sobre o Evangelho. Você ainda não sabe? Você precisa aprender. Você precisa aprender a ensinar o Evangelho. E claro, você precisa olhar para Jesus como aquele que é o modelo para o seu discipulado.
Que Deus em Cristo nos abençoe nessa caminhada. Um forte abraço.